Olá, esse é o primeiro episódio da segunda temporada da série Agronomia Sustentável. Seja muito bem-vindo! E essa história começa aqui em Palmas, a capital mais jovem do Brasil, que nasceu após a Constituição de 1988. Para falar um pouquinho sobre esse lugar, nós escolhemos um dos cartões postais da cidade, que é a Praça dos Girassóis. É simplesmente a maior praça da América Latina e a segunda maior praça urbana do mundo. São mais de 570 mil metros quadrados de extensão, envolvendo o Marco Central de Palmas, considerado o centro geodésico do Brasil. Um complexo verde e, ao mesmo tempo, arquitetônico, que reúne as sedes dos 3 poderes públicos estaduais e que abriga também o maior relógio de sol horizontal do país. Com 14 metros de comprimento, o ponteiro do relógio está voltado para o sul, marcando as horas e os meses do ano, sendo um ponto importante dessa capital planejada de crescimento ordenado. O estado do Tocantins ocupa hoje o 16º lugar no ranking nacional de exportações e embarca principalmente produtos como soja, carne bovina resfriada e milho. Em 2020, as vendas externas do estado somaram 1 bilhão e 368 milhões de dólares, sendo a agropecuária responsável por 98% das exportações locais. Foi em Palmas que nós conhecemos o engenheiro agrônomo Antônio Alexandre Bizão. Para os íntimos, é só Bizão mesmo. Um viajante e entusiasta do uso de pó de rocha para a nutrição de solo, com o nobre propósito de curar a terra pela terra. Um estudo iniciado lá em 1880 pelo alemão Julius Hensel e que, além de deixar o mundo um lugar melhor, ajuda agricultores a reduzirem os custos de produção. E foi ali, à beira da praia de Água Doce, chamada de Graciosa, que ele nos mostrou um pouco das suas... eu chamaria de raridades, se não fosse tão fácil encontrá-las na própria natureza. Essa aqui é uma rocha do Tocantins, essa é uma rocha silicática fornecedora de potássio. Então está aqui, essa rocha é da região do Peixe, do sul do estado do Tocantins. Então a outra rocha que nós temos aqui no estado do Tocantins é essa rocha aqui. Essa rocha é a rocha fosfática, nesse caso aqui ela é uma rocha que ela é encontrada na região de Taipas aqui no Tocantins. E ela gera esse produto aqui, que é o pó da rocha fosfática. Olha aqui, vocês, é o fornecedor de fósforo. Isso me desobriga de importar fosfato, que nós temos isso aqui na região. O outro exemplo que nós temos aqui, que eu trouxe para mostrar, isso aqui é uma rocha que nós temos, que ela ocorre lá em Santa Catarina, lá na região de Ibicaré, uma pedreira de Ibicaré que eu uso para produzir esse pó de rocha e ter a experiência exitosa que nós estamos tendo lá em Santa Catarina também. Rocha que se transforma em solo, que vira alimento. A rochagem acelera o processo iniciado na geologia, terminando na agronomia. O Bizão se formou na Universidade Federal de Viçosa, em Minas Gerais, e hoje presta consultoria e ajuda na organização e implementação de projetos de sustentabilidade para empresas mineradoras, empreendedores e produtores que estão focados em sustentabilidade financeira e ecológica. Em linha com esses mandamentos, ele realiza pesquisas na área há 22 anos e ajuda a coordenar um grupo com produtores de todo o Brasil com esse mesmo propósito. Os resultados com o trabalho são o incremento na rentabilidade e o fortalecimento no agronegócio pela racionalização da matéria-prima, além de reduzir consideravelmente as emissões de carbono e de gases de efeito estufa. A aplicação do pó de rocha, eu vou remineralizar o meu solo, eu vou condicionar o meu solo com o pó de rocha, levando a melhorar a eficiência do fertilizante químico, usando menos fertilizante químico para produzir mais e para produzir melhor do que a gente vem fazendo na prática atualmente. Juntar o que a natureza oferece para potencializar o que foi desenvolvido pelo homem a partir de muito estudo. O estudo também faz parte da rotina do engenheiro agrônomo Alexandre Barreto. Mesma profissão, mas com atuações bem diferentes. Com mestrado em irrigação, o negócio dele é o clima.
Ele atua com agrometeorologia na Secretaria de Agricultura, Pecuária e Aquicultura, além de ser professor na Universidade Católica do Estado. O Alexandre é responsável pela coleta de dados das informações do Instituto Nacional de Meteorologia, o INMET. 3 vezes por dia, um leiturista realiza a coleta de dados nesta que é uma estação convencional. Depois da medição, os dados são repassados para a sede do Instituto lá em Brasília. Trabalhando com meteorologia há mais de 10 anos, ele sabe o quanto o trabalho dele faz a diferença na produção de alimentos. As informações meteorológicas têm uma importância muito grande que vão dar subsídio para o agricultor tomar uma determinada decisão. Então nós sabemos que cerca de 50% da produtividade das culturas depende do clima. Só que o clima é um fator que você não tem o menor controle sobre ele. Então o que cabe a nós é fazer o quê? Um monitoramento. Então a gente procura fazer esse monitoramento, a gente procura se antecipar aos acontecimentos climáticos e se antecipando aos acontecimentos climáticos, o agricultor pode tomar uma melhor decisão. Então, por exemplo, se ele já tem uma previsão de chuva daqui a alguns dias, ele já pode preparar, por exemplo, todo o equipamento de semeio das culturas, porque existe uma previsão de chuva. Então ele está tomando uma decisão prática baseada em informações meteorológicas. Um olho no céu e outro na tela do celular. É pelo aplicativo Infotempo Tocantins que produtores de diferentes regiões do estado podem consultar as condições meteorológicas fornecidas a partir do trabalho do Alexandre, como, por exemplo, a disponibilidade de água no solo e a velocidade do vento. Informações que evitam o desperdício de insumos e otimizam a produção. Tudo a ver com sustentabilidade. Ele fornece informações na forma de mapas. Então esses mapas são de fácil interpretação. A pessoa vê o mapa e já sabe se naquele dia ou naquele horário específico o solo está na condição favorável de ser manuseado. O clima e o tempo também são um negócio do Tadeu. Ele participa de questões que envolvem o zoneamento de risco climático, um grande desafio em um estado que pode ter uma variação de até 1.000 milímetros de chuvas entre uma região e outra. O ZARC, que foi desenvolvido pela Embrapa, é disseminado em regiões produtoras e define as melhores épocas de plantio para diferentes regiões e culturas. E isso tem relação direta, inclusive, com o acesso ao seguro rural. Ele tem que seguir os passos do zoneamento, que é o quê? Saber qual a variedade para determinado local, qual é a época de plantio e quais os tipos de solo também que podem ser cultivados com aquela determinada variedade. Informação a favor da produção. Segundo dados da Secretaria da Agricultura, nos últimos 10 anos, o estado do Tocantins passou de pouco mais de 2 milhões de toneladas para 5 milhões e 700 mil toneladas de grãos por ano. Nesse período, áreas de pastagem com baixa capacidade e potencial, por exemplo, se transformaram em lavouras extremamente produtivas. E foi aqui em Palmas que nós descobrimos uma usina de etanol de batata doce. Mas isso você confere no próximo bloco, não saia daí. Em Palmas, o Agronomia Sustentável foi conhecer o campus da Universidade Federal do Tocantins. Foi lá que nós encontramos o Márcio da Silveira, neto de fazendeiros e engenheiro agrônomo formado pela Universidade Federal de Goiás, com mestrado e doutorado em lavras na área de batata doce. Ele é um pesquisador associado ao UFT e ele conversou com a gente sobre o seu objeto de estudo favorito. Quando Martim Afonso de Souza chega no Brasil, em 1543, trazendo cana-de-açúcar, porque a cana é importada, e aí eu falo da cana porque é a melhor matéria-prima que nós temos para a produção de bioenergia. Os índios já cultivavam a batata há 3.000 anos. O que significa isso? Do ponto de vista genético, significa adaptabilidade. A cultura vem de geração para geração sendo produzida naquelas condições nossas, tropicais, praga, doença, tipo de solo, os mais variados possíveis, significa que a cultura vai se adaptando à nossa região. E eu imaginava que a agronomia a gente podia fazer a diferença, né?
E na minha época, quando eu entrei na agronomia na Federal de Goiás, nós criamos um grupo de agricultura alternativa, então eu fiquei à frente desse grupo durante um tempo, sempre com esse conceito, com essa preocupação. Depois formei, fui fazer meu mestrado, meu doutorado, vim para o Tocantins e falei, olha, a gente tem que fazer a diferença. A forma que ele escolheu para fazer a diferença foi com o melhoramento genético da batata doce e, anos depois, construindo essa usina que transforma o produto em etanol, biocombustível que aparece como uma importante alternativa aos combustíveis fósseis. Essa transformação tem hora para começar e hora para terminar. Todo esse processo aqui da usina leva cerca de 24 horas e olha só que interessante. Enquanto em uma usina de cana-de-açúcar são produzidos 80 litros de etanol a cada tonelada de cana, por aqui são produzidos 160 litros do combustível por tonelada de batata. E as possibilidades de consumo da batata doce vão muito além do que a gente imagina. Batata doce que vira farinha, é carboidrato puro, e rama que vira proteína. Um alimento completo para ser usado tanto na ração animal como na nossa mesa, é claro. Além disso, o produto é de interesse da indústria de beleza, de bebida, indústria química, farmacêutica e de tantas outras. Sem falar no açúcar gerado a partir do amido. Um ciclo perfeito com 100% de aproveitamento. O sonho do Márcio hoje? Que novas usinas sejam construídas por cooperativas do Brasil afora, gerando oportunidades para produtores, para que eles possam retirar de pequenas áreas uma commodity internacional. Hoje eu considero a batata doce não mais uma cultura de subsistência, mas uma cultura com potencial industrial. Aí nós conseguimos fechar um pacote tecnológico, né? O que nós fizemos é associar alguns conhecimentos com, sobretudo, as variedades desenvolvidas. É uma cultura muito protegida pela própria natureza e o melhoramento que nós demos do tempero, com um custo muito baixo e com uma aplicabilidade em termos de recurso financeiro e aplicação social grande. E não pense que esse potencial todo passa despercebido por aí. Recentemente, a batata doce foi incluída no Plano Safra, que passou a disponibilizar recursos na ordem de R$ 250 mil por produtor por meio do PRONAF, o Programa Nacional de Fortalecimento da Agricultura Familiar. Uma agronomia rentável e totalmente sustentável. O importante da sustentabilidade é você enxergar a galinha dos ovos de ouro onde não é. Muda a vida das pessoas. Então, o que isso tem a ver com sustentabilidade? Tudo, porque sustentabilidade é a questão econômica, socialmente justa e ambientalmente sustentável. Foi esse conceito de sustentabilidade, previsto a partir da Revolução Verde entre as décadas de 60 e 70, que permitiu que o país desenvolvesse tecnologia própria em centros de pesquisa, agências governamentais e em instituições privadas e também universidades, exatamente onde está a usina de etanol de batata doce do Márcio. Além do Márcio, do Bizão e do Alexandre, tem muitos outros engenheiros agrônomos trabalhando por aqui. Segundo dados do CREA, o Conselho Regional de Engenharia e Agronomia, Tocantins tem hoje 1.017 engenheiros agrônomos ativos. Mas e o lugar da mulher na agronomia é aonde? Na verdade, pode ser onde ela quiser. No caso da Leucácia, a opção foi trabalhar em uma revenda de insumos em uma das principais avenidas de Palmas. Um trabalho que vai muito além da comercialização de um produto. Levam todo um pacote, né? Leva o conhecimento, leva a segurança, levam tecnologia e leva uma alta produtividade. Uma interação perfeita entre o trabalho de homens e mulheres, entre o campo e a cidade. É nisso que acredita a Coordenadoria Nacional de Câmaras Especializadas de Agronomia. As duas coisas se completam, né? O grande centro e o agro também se completam. A gente não vive sem a cidade e a cidade não vive sem o campo, né? Esse é o fato, nós somos interligados, né? É como se fosse a raiz de uma árvore, né? Não tem como se desligar uma coisa da outra, né?
Hoje você viu onde estão e o que fazem os engenheiros agrônomos de Palmas, capital do Tocantins. No próximo episódio do Agronomia Sustentável, você vai acompanhar como a capital do poder é movida pela atuação do engenheiro agrônomo.